celebridade hoje é colocada de forma errada em muitos dos lugares e para muitas pessoas, é isso? A moça, também de 19, 20 anos de idade, que é explorada numa forma sibilina, numa forma indireta, numa insinuação maldosa, mas é quase que a transformação do corpo dela num jogo de prostituição. É antipático dizer isso, mas é necessário ter coragem de dizer isso. Essa moça, essa menina moça, transformada também num elemento de consumo. Doutor, eu sei que o senhor tem uma grande quantidade de livros escritos, mas eu estou vendo aqui, o senhor me trouxe 2 livros que a gente está com ele em mãos, e eu gostaria que o senhor me falasse um pouquinho do monólogo A2, e ao contrário, quando eu olhei na contracapa, tem o Seninha aqui. Então eu gostaria que o senhor me desse um breve relato do monólogo A2. Foi muito oportuno você notar a fotografia minha com Ayrton Senna, e eu acho que eu gostaria então, já que eu falei com esta reserva e restrição em relação ao esporte, falar um pouquinho do Ayrton Senna. Eu tive a oportunidade, a chance que a vida me deu de trabalhar com Ayrton Senna antes da morte dele. E se existe algo que me marcou muito na presença e no convívio com Ayrton Senna, era a humildade dele. Nesta fotografia mesmo, dava para você perceber, ele estava dando uma entrevista à imprensa internacional. Nós tínhamos feito um trabalho em relação àquela revista, o Seninha. Um repórter japonês fez uma pergunta para o Ayrton, e o Ayrton então me pediu que respondesse. Diz, não, mas quem vai responder sobre isso é o Jacó Pinheiro. E eu fiquei muito impressionado, porque afinal de contas eu estava fazendo um trabalho para o Ayrton. Mas a delicadeza com que esse homem se dirigia em relação às pessoas, sabe? Uma vez eu subindo o elevador no prédio em que ele trabalhava, um rapaz ficou impressionado de ver e falou, gaguejando, o senhor não é o senhor não é o... E aí o Ayrton, percebendo a timidez, a hesitação, a ambivalência do rapaz, o constrangimento, o Ayrton se adiantou e disse, e o seu nome como é? E o rapaz declinou o nome dele. Quer dizer, tudo isso me impressionou profundamente. Esta sim, este tinha o perfil do herói grego. Este é realmente o esportista que merece aplauso e que tem valor, não é? Que imprime à sua vida um significado extraordinário de carisma, a ideia grega do querigma, né? E não o tonto que gasta o seu dinheiro, a sua saúde e o seu prestígio em baladas noturnas e em uso eventual, inclusive, nós sabemos disso. O senhor me desculpe, mas a exploração continua. Eu estou vendo aqui mais um livro seu, uma obra tua, é lógico, repita-se, um dentre muitos, que se chama, que o título é A Clave da Morte. A Clave da Morte está aqui. Eu gostaria que o senhor me desse um relato sucinto desse livro. Estou vendo que está escrito que se trata do intratável. Nós sabemos que a tanatofobia, o medo da morte, né? Thanatos, o deus grego da morte, né? A tanatofobia é uma das grandes aflições do psiquismo humano. Esse medo da finitude, do término. Eu tentei, em termos científicos, elaborar um conceito, que aliás eu apresentei na Faculdade de Medicina da Universidade de Londres, a respeito da única maneira que eu enxergo de nós entendermos a vida como uma passagem, como um trânsito na eternidade. Muito bom. Prosseguindo aqui, nós estamos mostrando parte da biblioteca dele, nós temos um outro que é a Psicologia em Curta-Metragem, que este exemplar que está aqui, salvo engano, o último Esse é o último lançamento livro. do senhor. É o último livro. Esse trabalho é um trabalho que eu fiz, uma relação entre psicanálise e cinema. E foram entrevistas, eu fiquei concebendo um dia, imaginando o que eu faria, por exemplo, se o Padilha
o diretor do Tropa de Elite, aparecesse e deitasse no divã no meu consultório. Então, foi esse o trabalho que eu produzi. Ou Akira Kurosawa, o diretor japonês, e assim por diante. Porque eu sou um cinéfilo. Eu passei boa parte da minha vida assistindo o filme e cheguei à conclusão de que cada um de nós tem que ser o roteirista e o diretor da sua biografia. Nós não podemos ser coadjuvante. Nós temos que ser protagonista da nossa história. Fale um pouco sobre os trabalhos importantes de sua atividade como advogado, como psicólogo, como assistente social, como escritor e como palestrante. Bom, como advogado, eu gostaria de citar o momento em que eu fui convidado pelo professor Carlos Guilherme Mota, da Universidade de São Paulo, quando foi negado o título de doutor honoris causa. Não houve uma negação, mas houve uma procrastinação para o professor Sobral Pinto. O professor Mota me pediu que fizesse uma palestra e um mês depois, inclusive, logo que a Folha de São Paulo noticiou o episódio, foi outorgado o título para o Sobral Pinto. E o outro ter recebido a comenda ao Alberto Colucci, Benjamin Colucci, a comenda Benjamin Colucci, da Ordem dos Advogados do Brasil. Foram dois movimentos importantes no meu trabalho como advogado. Eu acredito que são momentos de destaque. Muito bom. O senhor tem contatos evidentes nas suas palestras, nas suas conferências, contatos com figuras brasileiras e com figuras estrangeiras também. Eu gostaria que o senhor me relatasse rapidamente alguns contatos desses que chamou a atenção, de figuras que vai agora naquele lado que o senhor diz agora há pouco, o verdadeiro indivíduo que pode ser dito, esta pessoa é uma celebridade. Bom, são muitos nomes, a vida realmente me deu essa chance, essa oportunidade, tem me dado essa chance e essa oportunidade de entrar em contato com inúmeras figuras, não é, de relevo na sociedade brasileira. Eu poderia citar muitos deles, né? Jânio Quadros, presidente Jânio Quadros, o candidato Marechal Lott, Franco Montoro, governador de São Paulo, Mário Covas, Marta Suplicy, no esporte ainda, no futebol, para não dar a impressão de uma prevenção, Marcelinho Carioca, né, aquele episódio em que ele foi alijado, posto de lado, né, e nós fizemos um trabalho de resgate da sua figura. Então, são inúmeras as figuras, né, e todas elas marcantes, e também eu não posso deixar de consignar e registrar uma série de indivíduos que eu considero deletérios, negativos para a sociedade, né? E eu costumo dizer que o ser humano muitas vezes na vida precisa tomar uma decisão entre exercitar a sua condição de pessoa, de indivíduo ou de relações públicas. Quer dizer, ou a gente se transforma num RP e agrada a todo mundo, né? E no fundo desagrada a si mesmo, ou é coerente com as suas convicções íntimas e desagrada a muita gente. Então, eu também me orgulho de inúmeros inimigos que, felizmente, eu também tenho fertilizado no decurso da minha vida. Eu costumo dizer que eu guardo com o maior carinho esses inimigos, porque realmente eles me ajudam a conceber o que eu não quero ser.